Boa noite a todos. Para mim sempre é uma alegria estar aqui. Alegria maior de poder arrancar esse ano falando para vocês. Tá chato o som, né? Vamos ver como fica, até ajeitar, né? Então, dá boa noite também para quem está em casa, né? Porque a gente reinicia esse ano de 2025, que promete a todos uma série de movimentos de cura, né? Por este motivo, o assunto da palestra. Para mim sempre, então, é uma alegria estar aqui, uma alegria trazer o meu ponto de vista sobre os assuntos que eu falo. Faz um ano que eu não palestro aqui no CEAL, então eu estou voltando depois de um ano. E eu trouxe essa pilha de livros, porque eu vou apresentar eles para vocês. Vocês já ouviram os livros alguma vez, assim que eu tivesse falado? Não? Então eu vou falar para vocês um pouco, para daí poder entrar no assunto. Você e eu somos seres longínquos. Nossa história é milenar. Tua e minha. Né? A gente vem de muitas vidas. E a gente vem perpetuando ou mantendo um status que não nos permite, antes de continuar. Eu vou explicar para vocês. Eu ainda não tenho uma autodisciplina que me permita falar com vocês, a porta abrir, vocês olharem e eu não me perder. Então a porta vai abrir. Não precisa olhar para a porta, porque daí vocês vão me ajudar. Porque eu é que não consigo lidar com esse vai e vem assim, entendeu? Porque é como se eu fosse voltasse energeticamente, porque eu ainda não sei direito lidar com esse universo que é a minha leitura das energias, tá? Quando tudo começou no meu processo de vida, lá em 2011, alguém disse, você é uma captadora do inconsciente coletivo. Até hoje estou tentando entender como é que esse universo acontece dentro de mim. É por isso que eu estou estudando e vou falar para vocês o que eu falo. Ok, e daí onde é que eu estava? Sim. Então a porta vai abrir, não precisa olhar para a porta. Combinado? Porque tem muita coisa para eu levar para vocês. Daí vocês vão me ajudar. Eu consegui vencer o tema de casa que eu preparei. Eu acredito, e eu acho que você acredita, que para a gente vencer a nossa história, que é milenária e cristalizada dentro de nós, a gente precisa de mais recursos além de nós mesmos. Além do nosso ego, desse modus operandi que nós carregamos. A gente precisa de conhecimento. A gente precisa de autoconhecimento. Vamos substituir conhecimento por algo novo. Não só nós, porque nós somos velhos para nós. Na real, vencidos já. Né? Porque o mundo de regeneração exige que estejamos regenerados. Precisamos de ferramentas para isso. Porque você e eu viemos com uma tal de venda, né? Um tal de véu do esquecimento, que por vezes eu fico lá brigando com essa história, porque seria muito mais fácil a gente conseguir ter algumas pistas para o nosso processo. Então as pistas estão aqui para você e para mim. Ó, não precisa olhar para a porta, a gente combinou isso, tá bom? Vem todo mundo junto, porque a porta vai abrir muitas vezes. Você também acredita que livros te ajudam? Quem é que gosta de ler? Vocês gostam de ler? Então, eu vou apresentar para vocês, e quem me conhece sabe que eu leio muito as obras do Wanderley de Oliveira. O Wanderley de Oliveira, ele trabalha no Hospital Esperança. O Hospital Esperança, ele é guiado, né? Ele foi pensado, ele foi estruturado em cima do Brasil, com um grande objetivo de suportar a transmigração da árvore do Evangelho e alicerçar a era da regeneração no Brasil e no planeta. Aí eles estão cumprindo. Wanderley, então, ele, através dos espíritos que trabalham no Hospital Esperança, ele psicografa obras. Essas obras, então, são um espelho do que chega de quem desencarna aqui dentro das diversas eras depois da chegada de Kardec. Kardec veio e escreveu para você e para mim uma codificação. Depois vieram espíritos comprometidos com a construção da base dessa doutrina, desse modus operandi. E depois vieram mais espíritos comprometidos com a propagação, eu sou uma delas, com a propagação desta obra para que ela se torne uma realidade aqui no solo brasileiro. Deixa as pessoas, a porta e as pessoas, tá? Fica olhando para mim aqui, ok? Então, para
que essa realidade da vida espiritual, ela consiga ser lida por você e você consiga traduzir isso para o teu dia a dia, nós precisamos de ferramentas. Porque não é fácil a gente saber que a gente é espírito e levar isso para o dia a dia. Quantas vezes no teu dia a dia tu lembra do teu espírito? A gente sabe ser corpo, a gente sabe ser ego, a gente sabe ter 7 corpos, viver o mundo da materialidade. Mas ser um espírito ainda, cada um de nós carrega um modus operandi dentro de si, e que esse modus operandi, para nós é verdade até um determinado momento, na medida que a gente lê alguma outra coisa, essa verdade ela se transforma numa nova verdade, e a gente corre atrás de um novo ser dentro de nós, numa constante evolução, né? E as obras, elas nos dão essa base, e por isso que eu vou falar sobre todas elas para vocês. Relacionamentos. Alguém aqui tem problema de relacionamento? Não, são todos nós resolvidos. Livro Amorosidade trabalha muito bem sobre isso, mas não há relação, há repercussão na relação das dores que você e eu trazemos milenarmente, medo, carência, rejeição e solidão, e o como isso se explica na relação. Uma pessoa carente consegue tomar boas decisões para conseguir dizer não? Só um exemplo, entenderam? Aqui, ele vai explicar, não é o não, ele vai explicar tudo o que circunda, medo, carência, rejeição e solidão. Mediunidade. Quem aqui tem sensibilidade na leitura de pessoas, situações, locais? Quem aqui por vezes está bem, daí já não está mais bem, se desorganiza, né? Quem aqui leu Inconsciente Coletivo e nem sabe como é que isso acontece? Então o livro Mediunidade, ele começa a dar pistas para a gente recuperar a nossa sanidade dentro de nós, tá? Ele fala muito e assim... Eu só estou falando sobre o livro Mediunidade, sobre a mediunidade para vocês, porque aqui no CIAL nós temos um grupo de estudos que acontece nas terças-feiras. Alguém aqui participa do grupo de estudos da terça? É bom o grupo de estudos da terça? Vocês indicam para as pessoas participarem do grupo de estudos da terça? Ele é presencial só? Ah, ele é online também? E ajuda vocês? Vocês ganharam uma outra compreensão sobre as coisas depois? A guiança vocês vão ver que não tem nada muito novo, tá? A fala vai ser até meio enjoativa, tipo aquele doce que você come várias vezes, assim. Tudo bom? E eu auxilio no grupo de estudos. Então, fazendo, né? Puxando a brasa pro meu assado. Vai lá. Não perca tempo. Não é sobre você se tornar trabalhador, você ter que ser um espírita dotado de uma casa. Isso vai ser resultante caso você queira. É você entender como você funciona. Tá? É por isso que você pediu para ter essa habilidade. Você que tem sensibilidade. Eu auxilio o grupo da terça sobre mediunidade e um grupo que acontece aos sábados de autoconhecimento. Ai, eu adoro os dois. Emoções que curam. Alguém aqui tem algum, assim, quando vê, falou, quando vê, fez, né, diferente daquilo que acha que deveria fazer? Emocionalmente, ainda falta para que você se transforme em alguém mais amadurecido? Falta para todos, inclusive para mim que vos falo. O que eu tenho de diferente é que eu tenho uma garganta, uma goeluda, eu nasci para falar, entendeu? É esse o meu chakra. Mas eu também passo pelas mesmas coisas que todos vocês passam. Esses livros nos ajudam a ter sinalizadores internos. A gente para de achar que é o outro, a gente para de reclamar da mãe, do vizinho, do chefe, do amigo, do invejoso, de tudo, e começa a perceber que é nosso o trajeto, é para dentro. E esse livro nos ajuda a lidar com as emoções, fala do roupeiro da mágoa, da raiva, reforma íntima sem martírio, mostra como fazer o sem peso. Que, em seguida eu me vejo puxando, né, toneladas de peso nas dificuldades. Então esse livro nos auxilia assim, ó, muito. Jesus, a inspiração das relações luminosas, ele traz inclusive exercícios para a gente curar a nossa relação com as pessoas que a gente não quer bem, com as pessoas que não nos querem bem. Então ele é a inspiração das relações luminosas. Isso é para a mãe que tem sentimento de culpa em relação à criação do filho. Ajuda por demais. É um livro de cabeceira. Nem tudo é karma, mas tudo é escolha. Esse aqui é um romance, não é do Vanderlei, é da Adriana. Ele é bem gostoso. Tem só 400 e poucas páginas, você vai ler brincando assim e fala das escolhas. 7 Caminhos para o Alto Amor é do Vanderlei, com o pai João de Angola. E ele fala de 7 caminhos para o alto amor.
Porque quando a gente começa a se autoconhecer, alguém aqui já começou? Alguém aqui já está se autoconhecendo? Muito autoconhecimento sem autotransformação dá merda. Entender? Porque precisa do auto-amor. Porque senão a gente se briga com a gente. A gente acha que já deveria ter sido. A gente não quer ser mais como a gente era, briga. E briga porque a gente não consegue ser quem a gente gostaria de ser. Então aqui ele mostra um pouquinho. 7 caminhos, são 7 jeitos de fazer. Um terceiro mostra para ti e para mim o quanto o sono pode ser lucrativo, porque são algumas horas que a gente dorme e que a gente pode ganhar de oportunidade participando dos cursos e das coisas todas que tem do lado de lá, além de trabalhar e ser tratado. E ele vai mostrando isso para a gente, inclusive do trabalho dos irmãos da Frota Asta, de limpeza do inconsciente coletivo, dentro dos meridianos. Ele mostra muita coisa para a gente. A nossa mente faz assim. Não tem como, parando aqui, que você leia esses livros e você não se sinta, não comece a fazer algo diferente na tua vida por você. Só esses que eu falei. Não tem como, tá? Porque foram eles que me ajudaram a me tirar de um grande processo de depressão em 2014, né? Porque eu vinha do segmento bancário e aí saí do segmento bancário e muitas coisas aconteceram. Samuel Gomes, A Verdade Além das Aparências, ele fala para você e para mim o que é ser um espírito. Volta para cá, povo, deixa ali, lembra que eu levo o seu levanto, tá? E ele vai explicando para a gente a importância de que para evoluir a gente precisa de conhecimento, precisa da força do querer, precisa do raio azul, do mestre Moria, precisa querer se transformar, precisa do conhecimento para ter com o que comparar e precisa da caridade, arregaçar as mangas e fazer para o próximo, para nos ajudar. E eu diria autoconhecimento. Fala Preto Velho é um livro de cabeceira, a gente sente a energia dos pretos perto da gente, são os lindos gostosos da vida da gente, guarda lá, tipo, hoje eu não estou bem, o que é que o preto tem para me dizer? Você vai abrir, você vai ler, sempre tem uma mensagem maravilhosa. Fala um tantinho de tudo, inclusive de ervas, do quanto as ervas nos ajudam. Guardiões do Karma, falam dos Exus e dessa poderosa energia que cada um de nós tem e o quanto esses irmãos se esforçam para nos ajudar. E o quanto eles podem, numa fração de segundos, enxergar toda a nossa história e saber se eles realmente podem nos ajudar ou devem. Escolha Viver foi um livro editado no ano passado, tá? E fala sobre, são 22 cartas escritas por 22 irmãos que tiraram, não todos os 22, porque tiveram, acho que 1 ou 2 que conseguiram impedir, e mostram o trabalho dos irmãos na parte espiritual para impedir o suicídio. Então, se você conhece alguém que, por vezes, é convidado, por conta da sua história, da pressão dos espíritos no seu campo, a pensar sobre essa possibilidade desse livro, não perca a chance, ou leia. Mesmo para você que talvez tenha, assim como eu, a rebeldia como um traço, rebeldia também é igual a não aceitação, como um traço de personalidade, eu trago isso, né? Eu sei que trago, e eu falo para vocês para conseguir me amansar, né? Ler ajuda a valorizar a vida, ajuda a levantar de manhã, respirar fundo e se um verdadeiro sentimento de gratidão por ainda ter esse corpo e ainda poder experienciar. E essas 22 cartas que estão escritas aqui por 22 irmãos e todas elas comentadas pelo irmão Herbert Morales, que é um irmão que trabalha 500 anos, eu acho. 500 anos com os irmãos suicidas, 500 anos. Ele vem e fala das feridas, que o livro Amorosidade fala, que o livro Mediunidade fala, e que o outro livro dessa trilogia vai falar. Então, ele vem explicando para você e para mim nesse livro. Então, é extremamente importante. Está sendo produtivo para vocês ouvirem isso, porque senão eu já entro no assunto da palestra. Vocês querem que eu continue falando? Tá. Prazer de Viver é um livro que ele apresenta o lado legal de a gente viver aqui na Terra. E todo ele é montado com um lado positivo para a gente. Os outros livros da Hermence, tipo, a gente já vai chegar ao Mereça Ser Feliz, Escutando Sentimentos, eles vão mostrando assim o nosso lado do orgulho, o nosso lado da arrogância, da prepotência, que a gente se encaixa direitinho ali. Porque é por ali, é pelo que o que impede a gente de sentir o amor que a gente tem que começar a trabalhar. Eu sempre acreditei nisso. Para mim é mais fácil falar de rejeição, de medo, de carência, de solidão, de rebeldia, do que de falar de amor. Porque fala mais de mim ainda, as outras coisas. E o Prazer de Viver vem discutindo. É um livro que eu encosto pouco, não encosto muito nele. Mas vale muito a pena, porque eu já li, tá? Utilizo ele por base. Escutando Sentimentos dá para você
uma noção de caminhos, porque a gente está saindo da era mental, que é a era de Jesus, que agora me fugiu o nome, e nós estamos entrando na era de Aquários, que é a era de Saint-Germain, que é a era de transmutação. É a era do espírito. A gente aprendeu a pensar o mundo. A era do espírito diz, agora está na hora de sentir o mundo. E esse livro foi o livro que eu li em 2014, 15, e aí a gente começou os grupos de autoconhecimento, lá no Francisca Júlia. Valia muito a pena. Muito pena. Um Jovem Obsessor é um livro lindo, maravilhoso, doce, apaixonante. Quem já leu se apaixona. Porque Jefferson é um menino que tinha 19 anos quando desencarnou. E ele vem para contar a história pelo lado do obsessor. É o primeiro livro que eu li que conta a história pelo lado do obsessor. Ele vem dizer assim, olha, os pais custam enxergar que os seus filhos estão indo para o mundo das drogas, por isso, e a gente pega isso. Quando faz evangelho, isso protege a casa, porque a gente não conseguia nem chegar perto pelo halo de luz. A gente tem que ficar afastado 3 dias de lá, a gente tem que mudar a nossa base. Ele traz de um jeito muito gostoso, a gente não se conecta com a parte ruim, mas ele mostra muito como a coisa acontece do outro lado e que nós ficamos à mercê. Por que uma pessoa é mais obsidiada do que outra? Aquele ali é fácil, porque ele não é espiritualizado. Aqueles dois a gente nem chega perto, porque eles são espiritualizados. Compreenda? Então ele vai dando dicas pra gente e você lê o livro brincando. Quem já leu Um Jovem Obsessor? É gostoso de ler? Recomenda, né? Maravilhoso. A gente aproveita muito os textos dele. Mereça Ser Feliz fala de uma ferida tua e minha, primordial, básica, o orgulho. Não se encontrar aqui, nas páginas que ele apresenta. Para que você e eu possamos nos curar, são oportunidades. E esse último livro, para quem é médium que levantou a mão, levanta de novo, por favor. Quem tem sensibilidade, desculpa, viram como muda a quantidade? Levanta bem alto, por favor. Você já leu esse livro? Desses que levantaram a mão, por favor, de novo, me desculpa, mas é assim. Quem tem uma mediunidade assim mais ostensiva, assim, sente mais, por favor, leiam esse livro. Ok? Os Dragões. Escutaram? Leiam esse livro. Esse livro vai mudar a tua percepção sobre a tua caminhada aqui na Terra. Um trecho, os 2 primeiros slides, estão suportados neste livro. Este livro conta a história de Matias, mas tem que vencer a arrebentação, que eu digo. Eu digo sempre assim, tem que vencer a arrebentação, porque existem algumas páginas no início que elas vão contando a história da Terra, de dominações, arcontes, que precisa para a gente ganhar entendimento de onde vieram os dragões. Quem será que são os dragões? Né? Quem será? Vocês conseguem imaginar quem será que são os dragões? Tá falhando? Tá chato? Ai, que droga. Desculpa para quem está online. Alguma coisa que eu falei tocou em você? O quê? Me ajuda. Vamos. Foi engraçado? Foi consciencial? Tem alguma palavra? Esclarecedor? Uma palavra, bem rápido. Eu acho que desmistifica muito essa questão da mediunidade, porque a gente tem muito... Na verdade, a palavra é medo, né? De entrar nessa seara. Medo. Por desconhecimento, as pessoas acabam não... Sabe? A gente acaba não indo. Esses livros falam de espiritualidade. Esses livros falam de conexão com os corpos superiores, o teu corpo búdico. Esses livros falam de passar a abstração, passar a matéria, passar o quaternário inferior. Esses livros falam do despertar da consciência. Esses livros falam, eles te dão ferramentas, porque é como se a gente viesse para cá com uma caixa de ferramentas, sabe aquelas caixas de ferramentas bem grandonas que até tem andar assim, toque, 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 sabe? A gente vem com toque, 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 toque. Todo mundo vem com toque, 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 toque.
mas ninguém sabe achar elas. A gente sabe manter a caixa fechada, e esses livros eles vão dizendo assim, ó, bonitinho, chega, tá na hora, porque é bem isso que eles dizem, tá? Tá na hora. E é esse o tom da fala de hoje. E eu passei muito meu tempo falando de livros. Estão todos lá embaixo. Comprando, você vai te ajudar e vai ajudar o Cial. Combinado? Então tá. Antes de vir pra cá, vocês sabem que existe um tal de projeto reencarnatório, não sabe? Já ouviram falar? Já ouviram? Todos ouviram? Alguém não ouviu? Tá. Tem uma combinação. Assim como quando você vai comprar um imóvel, você não assina um contrato. Quando você vai comprar uma casa, você assina um contrato, vai ter que pagar por algo e vai receber algo em troca. Você ganhou um corpo. Ok? E você está aparecendo na terceira dimensão. E tem um motivo. Que no caso do pagamento resulta num imóvel ou num móvel. Num bem móvel. Tá? Então todos nós assinamos um contrato. E existem cláusulas nesse contrato. Quando lá em cima estamos, sabemos. E isso se chama missão, se chama projeto reencarnatório. Isso é o que vai te deixar feliz. Isso é o que tapa furo de vazio existencial. Projeto reencarnatório dá significado, organiza a mente, deixa de ter peso nas costas. Alinhamento com o projeto reencarnatório significa estar aqui na Terra. Quem sabe o que veio fazer? Eu vim falar. Se você não sabe o que vem fazer, você ainda em algum ponto. Se você ainda não sabe o que você veio fazer e o que você vai fazer é para o outro, você ainda não sente felicidade dentro de ti, em algum estágio. Então busca querer saber por que você está aqui, Tchê. Ou vocês vão esperar isso acontecer quando? Quando o corpo der todos os gritos, dizendo, eu não aguento mais, eu vou ter que falhar. Então, existe um projeto encarnatório que diz o que vai acontecer. E existe todo o teu entorno, que é o como as coisas vão acontecer. O que define essa construção? A tua história milenar, que a gente chama de karma. O que é karma? Registros de lesões que você e eu temos dentro de nós. Como assim? Hábitos, jeitos de fazer, jeito de pensar, de sentir, de falar, de reagir ao mundo. Isso é karma. E que a gente não gosta. Por isso que tem coisas que você faz que quando você viu, putz, já fiz. Não é assim? Putz, já falei. Pá, sabia que não precisava ser desse jeito quando tô lá, tô fazendo. Esse é o homem velho teu, que não serve mais, porque em algum ponto você já sabe que tem um outro homem novo dentro de ti e que precisa florescer. E é esse o motivo que a gente vem para cá e todo esse palco chamado Terra é montado para a gente experienciar os diversos papéis que a nossa personalidade traz dessa ou das outras caminhadas que estão aqui. A Loeri lá de trás, sargentona, que não era Loeri, era outra, mas os olhos normalmente eles permanecem de uma encarnação para outra. Né? O tom da voz também, porque a gente tem um ID primordial, um número de identificação primordial de quando a gente é estruturado. Então, eu já vi vários rostos meus na polaridade feminina. Então, a Loeri lá de trás, das guerras, das outras coisas, ela também está aqui, assim como você lá de trás está aqui. A gente traz um amontoado de quem nós somos, porque aquilo que eu fui não está lá, está aqui e está aqui comigo. Então, a habilidade que carrego é aquilo que já consegui transformar. E a habilidade que eu não carrego é aquilo que eu vim para cá para transformar. É ou não é? Faz sentido para vocês? E por isso que existe um projeto encarnatório para a gente definir o que a gente vai dar conta de transformar. No meu caso, eles diziam, irmã, estás iludida, irmã? Muitos, por muito menos, falharam, irmã. Era assim. Porque eu tive, durante a minha caminhada, depois que eu entrei para ser espírita, relatos das discussões que eu tive antes de reencarnar, na construção do meu projeto encarnatório. Toda vez que lembrava, chorava. Hoje eu já estou mais tranquila com isso, porque eu sei o quanto iludida eu fui, porque não é leve. Né? O processo não é leve. Então a gente acorda, cláusula por cláusula, daquilo que a gente vai viver aqui embaixo. Só que a gente esquece. A vida não. E aí, esse projeto encarnatório é como se fosse uma força que existe dentro de nós, e que o livro da Hermência, alguns dizem, acho que a amorosidade fala que existe um GPS que vai aproximar exatamente tudo aquilo que nós precisamos e vai repelir, afastar tudo aquilo que nós não precisamos. Talvez eu não precise ser assaltada hoje.
né? Então vai afastar, eu não preciso mais aprender com isso. O pneu não precisa furar. Eu não preciso passar por isso mais. Gente, então, o universo, esse GPS, ele guia as energias e as experiências do lado de fora para que eu experiencie e possa projetar com aquilo que aparece do lado de fora, aquilo que eu tenho dentro de mim. Aquilo que você expressa hoje, tá bom para você? Com algumas pessoas? Para outras, tá bom? Tem coisa para melhorar? Então, aquilo que você expressa é quem você ainda é. Vamos falar de mediunidade, né? Mediunidade é o florescimento do autoconhecimento. Mediunidade é a flor. O autoconhecimento é toda aquela parte que fica em cima da água para que a flor de lótus floresça. Então, quando falo sobre como você age, reage, é o ponto de partida que você tem. E lá em 2014, eu fui buscar por conta disso, de um grande vazio existencial, de não me encaixar no mundo, de ter tudo que um dia eu tinha planejado. E desde lá, e lembra que eu disse que num trabalho no banco, um psicólogo disse, você leu o inconsciente coletivo? E eu disse, o que é isso? Até hoje busco. O vazio passou, mas muitas são as perguntas e muitas também são as respostas. Porque quando a gente quer, a gente pergunta, vai atrás, busca ler. Por isso que eu te digo, se tu não sabe qual é o motivo de tu estar aqui, vai atrás. Meu primeiro livro foi Em Busca de Sentido. Alguém já leu esse livro? Né? Então, é um livro que fala do porquê. Quem tem um porquê, vence qualquer como. Busca. Não precisa ser esses. Esse foi um parâmetro. Eu posso falar de N outros que li, mas esses fizeram muito sentido para mim, para aquilo que eu vim fazer aqui. Né? Vai ler, vai buscar. É por você, tchê. Agora eu já posso entrar nos slides. Sim. Tá. E quando a gente vai fazer o projeto reencarnatório, a mediunidade é um dos atributos que é decidido. Por nós, ou por, se a gente tem condições, ou por quem nos tutela do lado de lá. A mediunidade é um atributo em um final de era, porque não são todas as pessoas que são médiums lá no início da era, assim, com o nível de abertura sensorial como nós temos agora. Da forma como está agora, nesse momento. Né? Nesse momento. Depois, por isso que a Matias diz, né, que no final de era, uma encarnação, ela resgata muito, 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 vale por várias. Porque, tipo, venceu, se não passou, rodou, né? Então, a gente vai ter que correr atrás de tudo que antes a gente podia recuperar na próxima, recuperar na próxima, recuperar na próxima. Agora não tem próxima. Agora a gente está num processo de transição planetária. Então, a gente se transforma, ou a gente vai se transformar, daí talvez não aqui, né? Talvez a gente vai se transformar em outro lugar, em outro planeta, né? Então eu falo para você que não quer ser exilado novamente e traz o recurso da mediunidade. Isso que eu falo pega vocês ou não? Eu já te dou falando. Pega. Você quer ser exilado de novo? Eu nem sei o que é isso. Tranquilo, não tem problema. Né? Mas se você quer saber o que é isso, vai ler, vai atrás, existem obras que falam, né? Estamos num período de transição planetária. O planeta evoluiu. Durante muito período nós evoluímos e saímos do planeta. Agora o planeta evolui e quem está aqui não acompanha a evolução do planeta vai receber um convite para seguir a sua evolução num outro planeta compatível com o seu nível de consciência, né? Eu quero não ser exilado, nem sei direito o que é isso, né? Não sei direito o que é isso. Eu quero ficar aqui, porque eu sei que eu exilei muitas vezes. Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Todos nós temos um mentor espiritual, né? Sim. Então, a gente trabalha, fala o mentor. Eu sei que o meu mentor espiritual é uma mulher. Tem como a pessoa saber o nome do mentor ou não? Irmão, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Que a tua preocupação seja em te transformar para poder ouvir o nome do teu mentor. Não ouvir o nome do mentor. Saber o nome de um mentor, do anjo de guarda, é a resultante de um processo de autotransformação.
O corpo físico é um espelho da alma que nós carregamos. No texto que eu trouxe, que agora eu vou parar de falar sobre isso aqui, porque senão eu vou me perder, tem a história de Matias, e ela é relatada no livro Os Dragões, e fala de que muitos espíritos não ganham proveito de malformações do corpo físico. Existem espíritos que trazem malformações da alma, psíquicas, morais. E a malformação física não traz um bom resultado. Precisa de outros recursos para poder fazer o seu aprendizado. Precisa ter sensibilidade. Eu achava que nem mediunidade tinha. Eu ainda estou tentando aprender qual é a minha. E tenho porque me desorganizo bastante. Vocês querem ouvir a história de Matias? Quem conversa é Clarice e Dr. Inácio Ferreira. Quem lê os livros de Hermenses sabe que ele é um psiquiatra que trabalhava na estrutura física que existia em Uberaba, e ele hoje auxilia lá. Eu vou avançar porque eu sei que eu já estou bem comprometida no tempo, tá? Então vamos só compreender esse conceito de mediunidade, tá? Ó, aqui para mim, esta porta também vai abrir. Foque em mim. Aqui. A mediunidade é uma percepção individual, é uma forma que você tem individual, que é só tua, de perceber as variadas vibrações que povoam o universo. O universo é aquilo que tu acha que é o universo. Tudo que está à tua volta tem vibração, tem energia, e a tua mediunidade, ou a tua sensibilidade, substitui mediunidade por sensibilidade, a gente está falando da mesma coisa, mas fica muito mais fácil dizer que eu sou sensível a do que dizer que eu tenho mediunidade de, é ou não é? Porque tem um mundaréu de coisas aí. Então, esta mediunidade, né, ela contribui de maneira significativa para a tua e para a minha caminhada evolutiva. Ela se funde com a nossa evolução consciencial. E ela oferece para nós, a mediunidade ela é dada, a sensibilidade ela é dada a seres ou a espíritos que vão encarnar com um largo comprometimento. A gente fez mal em larga escala. Ok? Quem tem? Em larga escala. E não é para ficar triste. Não. Bora trabalhar e fazer diferente. Porque se a gente ganhou um corpo e a gente veio com esse recurso, é porque a gente tem todos os recursos que a gente precisa para fazer diferente. Ok? Deus nos deu essa condição. Por quê? Pela desorganização que ela causa em nós, a gente vai ter que correr muito atrás para tentar entender um ponto de equilíbrio dentro de nós. Para quem tem mediunidade, sabe o que eu estou dizendo. Quem tem mediunidade vai se desorganizar fácil. Entra num lugar, leva um solavanco, chega perto de alguém, fica mal, entendeu? A gente vai viver assim, ó, entendeu? E aí a gente vai ter que buscar saber, para viver uma vida mais em equilíbrio. E é esse buscar, que depois vai te conduzir para outros caminhos. Porque normalmente quem tem mediunidade vai ter que achar outra pessoa que tenha a mesma sensibilidade. E normalmente a gente acha um grupo que é a nossa família espiritual. E ali depois começa a vir a vontade de servir com esse grupo, fazer mais com aquela sensibilidade. Porque ela começa a ganhar sentido além de nos desorganizar. Porque daí a gente se organiza e enxerga o sentido do que fazer com ela. Né? Tranquilo? E a gente limpa o nosso histórico milenar em larga escala também. Então, eu fiz em larga escala. Sim, eu fiz. Eu, Loiri e Fátima Basotti. Encarnada nesse momento aqui, falando para vocês. Eu fiz em larga escala. Eu sou uma do que o livro dos Dragões fala. Tenho certeza absoluta, porque me encontrei no texto. Né? Mas eu sei também que, com a mediunidade, que eu ainda não sei do jeito que ela funciona, eu vou fazer o bem em larga escala. Se ainda não estiver fazendo. E assim é para você também. Renascer médium é manter uma carta de assistência para tratamento intensivo de longo prazo. Ok? A gente nasce com uma carta de assistência. Não é UTI, mas é como se fosse. Tipo UTI eterna. Desce para UTI. E aqui o recorte dos livros dos Dragões.
Vocês preferem que alguém leia? Cadê a Carla? Carla tá aí? Não? Então tá. Eu vou ler para vocês, pode ser? Eu leio, eu sou gueluda, né? Então tá bom. E alguém diz assim: então, o que você chama de reparação será a missão de Matias? Matias é um irmão que já está há 500 anos no estágio de arrependido do que fez. Então, ele já ficou 500 anos arrependido. E o arrependimento, ele passa para ser arrependimento e estar neste lugar pela vontade de se curar e fazer diferente. Porque senão não é arrependimento, senão é só culpa e remorso. Tá? Porque o arrependimento ele tem 3 etapas e se eu não quero me melhorar, eu paro no remorso. Então, o que você chama de reparação será a missão de Matias? E aí a pessoa diz, sem dúvida, a única maneira de reparar é o labor incessante. Matias renascerá com uma carta de esperança do mais alto, endossada pelo apóstolo do amor cristão, João Evangelista. João foi São Francisco de Assis, numa encarnação posterior, esse livro conta, e ele teve contato com a família Valois, da fatídica noite de 1572, na França, que muito mal foi feito. E ele que pede, então, por Matias. Quanto mais em trevas, mais atenção de Deus. E aí Clarice diz, eu diria, doutor Inácio, quanto mais em trevas, mais necessidade de Deus. Fale-me do novo corpo de Matias. Renascerá com deformações? E aí Clarice responde, o corpo é um campo que retrata com fidelidade os reflexos de nossa intimidade profunda. Sem ele, não nos lançaríamos ao mundo das oposições, permanecendo estacionados nas experiências ilusórias da ansiedade e da acomodação, elegendo o menor esforço como sinônimo de sossego e paz. Então, vai te incomodar. Aceita o conflito. Aceita o que te gera raiva em relação ao outro. Aceita as incomodações que você tem da vida e vai te curar. O que já está bom nas relações e com a vida não vai te levar a lugar nenhum melhor dentro de ti. Porque isso já está bom, isso tu já curou. A gente vem para cá para curar o que não está bom, o que incomoda, o que irrita, o que faz chorar, os conflitos, as desavenças, o que desarmoniza. É isso que a gente vem fazer aqui. E quem tem mediunidade, esse troço é grandão. E eu acho que todos temos. Senão, a gente vai querer ter um sossego de fake. Olha o que Clarice fala. Espíritos arrependidos como Matias não retiram tanto proveito de malformações físicas. Do que mais necessitam é da luta com malformações psíquicas. Para isso, nada melhor que o retorno ainda crescido de uma condição que lhes permita trânsito livre pelas várias camadas da vida mental, sem que isso os desequilibre. Leiam o que está em negrito, os que levantaram a mão de sensibilidade. Leiam, ó. O que ele precisa é de uma condição que permita trânsito livre pelas várias camadas da vida mental. Tu tem um corpo mental e o registro das tuas diversas milhares de vidas está ali. São enredamentos de situações. As nossas memórias, elas ficam todas incrustadas. É como se fosse um novelo de lã daquilo que a gente ainda não sabe fazer. Então, quando vem alguém na nossa frente, a gente entra em curto-circuito com aquilo que a gente ainda não sabe fazer e a gente vai lá com o dedo e diz que o problema é outro. Mas, na real, o problema não é outro. O problema é que a gente não sabe resolver aquilo de uma forma mais harmônica. Então, nós temos malformações psíquicas. Você que tem sensibilidade. E você ganha, assim como eu, uma condição de livre trânsito, ou seja, eu estou aqui na vida 1500 misturada com a realidade de agora e eu vou lá para a vida junto com Cristo, porque é o mesmo comportamento enredado de várias vidas vindo e mexendo com as minhas entranhas. Por isso que desorganiza a nossa vida. Entenderam? Ficou muito chato o que eu falei? Já tinham falado isso para vocês? Gente, isso é ter mediunidade, tá? Escutaram? É por isso que tem que fazer parte daquele grupo de estudos para entender essas coisas. Para vocês se ajudarem. Vocês olha só, estou tendo tilt.
Tipo aqueles filmes, né, que aquele robô fica... Assim, sabe? Tem uns filmes que os robôs ficam tudo pirando. É a gente pirando quando abre tudo. Não é assim, Michelle, não acontece contigo também? E a gente fica assim daí, porque fica difícil. Porque se a gente soubesse já se curar daquilo, a gente não ficaria piradinho da batatinha. E a gente fica piradinho. As relações ficam tumultuadas. A gente fica com um sentimento de inquietude, de indignidade. A gente fica com vontade de desaparecer. Até, por vezes, vem na cabeça vontade de não existir mais, ou de tirar a vida. Então, nós pedimos o tal do trânsito livre. Nossa, você e eu, tá? A gente ganhou, porque era a forma que a gente tinha de mais rápido entrar em contato conosco. Vocês vão ver até o final. E como isso é possível, essa condição de trânsito livre nas diversas camadas da vida mental? Dando-lhe um escafandro, que é vestimenta, com o qual possa mergulhar nas partes mais sombrias de si mesmo sem se perturbar. Eles chamam de loucura controlada, o que você e eu temos. Faz sentido para vocês agora? A gente não pira na batatinha, mas é como se a gente quase pirasse na batatinha, entenderam? Então, e esse escafandro é a mediunidade. Substitui, se você acha que não é, e coloca sensibilidade, tá? Substitui ali, tá? A mais cristalina fonte de autoconhecimento e autorrevelação. Ela funciona como se fosse um espelho cravado. Imagina um espelho cravado no solo da vida mental, lá embaixo. Lá embaixo, no solo, é lá embaixo. Tu tem um corpo mental. Lá embaixo, para te mostrar tudo o que tu é. O tempo todo. O que tu continua sendo. Ela funciona como um espelho cravado no solo da vida mental, obrigando o seu portador, que é você e eu, a se olhar de forma ininterrupta. Os médiuns, comumente, são almas que não olham para dentro de si mesmos há milênios. Vocês ouviram? Há milênios. Milênios. O Itamar chegou. Tá, eu só vou escolher mais 2 slides para que eu não possa atrasar. Então, a mediunidade é uma força de atração que você e eu carregamos, que atrai para dentro, estimulando dentro de você, como se a gente fosse uma peneira, um filtro que toda a realidade passa, e aquilo que a gente ainda não curou, a gente vai levando os choquinhos. E na parte emocional, a gente devolve com raiva, com julgamento, aquele nosso modus operandi de sempre, de milênios. Então não tem como continuar sendo o mesmo se a gente quer se transformar. A mediunidade é um recurso fantástico. Então ela é uma força de atração para dentro, estimulando o processamento íntimo de tudo aquilo que o médium percebe com amplitude do lado de fora. O que é meu e o que não é meu disso que está chegando no meu campo. Vocês nunca se perguntaram? Normalmente eu fico com a raiva. A raiva chega e eu, estou com raiva. A mágoa vem e estou magoada. A tristeza vem e choro dias. Nunca aconteceu isso com vocês? Entenderam? E o que disso é teu e o que não é teu? Está passando por você, mas precisa ficar em você? Tu precisa te agarrar a isso? Bota um pronto-socorro depois. Vem estudar no grupo da terça e vem para o autoconhecimento no sábado, né? Então, é uma legítima antena puxando de fora para dentro e integrando o médium de forma educativa na larga capacidade de percepção da vida que lhe permite a sua faculdade espiritual. E nós vamos ter o quê? A doutrina espírita para nos ajudar. Quem tem mediunidade precisa de grupo, para que alguém que já trilhou o caminho te dê a mão para te ajudar a sinalizar. Tu não vai aprender sobre a tua mediunidade dentro do teu quarto na tua casa. Tá? Não adianta, não vai. Tu vai precisar de gente para te dizer o que é aquilo. Tu vai precisar de gente para te dar a mão. O que tu vai fazer depois com essas gente? Você vai trabalhar ou não? Daí são outros 500. Tá. Aqui não precisa olhar, eu digo tudo para vocês. Eles dizem que a mediunidade é muito importante, que muito antes da nossa encarnação, nós somos preparados. E o nosso corpo astral, ele recebe todo um tratamento diferente em relação a quem não tem mediunidade.
E a recomendação do livro, os livros que pautam essa palestra, é o livro Os Dragões, o livro Mediunidade e Amorosidade e o livro do Godinho, Mediunidade e Apometria. E eles dizem assim, necessidade de estudo, 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 estudo. Se você tem sensibilidade, vai ter que estudar, 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 estudar. Senão você vai ser sempre um ioiô. Eles dizem que muitos desistem e assim por diante. Existem missões espirituais com a mediunidade que são em grupo. Todas as missões que envolvem a mediunidade, elas são planejadas para nós, tá? Eu vou só seguir, tá, gente? Porque eu preciso terminar a palestra. Eu tenho... só um pouquinho, tá, Itamar? Eu tenho 5 minutos? Tudo bem, Itamar? Então tá. Então, como isso acontece? Por que a mediunidade é um ferramental que vai nos ajudar? Porque eu sou desorganizada e aí eu vou buscar a estudar para me organizar? Sim. Só que para estudar e depois eu vou poder trabalhar com esse recurso. Doar na caridade. Lembra que Samuel falou? Conhecimento, força, energia da vontade, conhecimento e caridade. Então, na caridade, sabe aqueles médios que vêm pra cá? Tipo agora aqui, a gente tá tudo de jaleco, certo? A gente é tudo médio, né? Eu achava que não, porque eu não tinha uma mediunidade, assim, de ver, ouvir, né? Mas eu sou médium, né? Então, todos nós, nesse momento, nós temos fiozinhos. Se a gente tirasse a roupa de todos nós aqui, de quem tá nessa sala, a roupa física, e a gente ficasse só energia, a gente ia ver, nossa, olha quanto fiozinho tá ligado. Todos nós temos fiozinhos ligados entre nós, entendeu? Entre nós temos fios ligados. E uns aqui estão melhores, outros nem tanto. A energia de um trafega no outro. Porque se relacionar a isso é troca energética o tempo todo. O tempo todo a gente está ajudando. E o médium, toda vez que se coloca em atividade mediúnica, que nesse caso é eu estou aqui falando, né, o Álvaro está em pé, o Ita está aqui, as gurias estão ancorando, enfim... Todos nós já estamos doando energia. Na medida que um de vocês tem um insight, tem uma catarse, a cura que isso promove dentro da psique de vocês, naquela história milenar, também conecta com a gente, com a nossa cura. Então, quando um se cura, o outro se cura. É por isso que a gente é um só. Lembra que todos somos um. Às vezes a gente não entende esse negócio, né? Todos somos um. Como assim se eu vivo dentro da minha casa? É por isso, tá, povo? É por isso. Porque a gente, apesar de ter um corpo, estamos todos interconectados. Então, na interação com outra mente, se eu, então, me alinho, venho toda bagunçada, me alinho, quando eu me coloco em conexão com uma outra mente que está em desalinho, a minha organização vai ajudar aquela mente, naquilo que ela se cura, eu apago os meus registros. E também sistemicamente, tá? O trabalho com a mediunidade mostra que os pais que já desencarnaram, seres do nosso sistema, também são beneficiados com a nossa caminhada espiritual. A gente vai limpando sistemicamente a história. Então, quando nós, na interação com outra mente, um médium em desalinho, ele possibilita que, por seu intermédio, o alívio chegue aos semelhantes. Assim, nós drenamos do nosso mundo mental, lembra que a gente tem um probleminha lá na nossa mente, suas próprias energias distantes. Então, aquilo que estava entupido, aquele colesterol da alma que impedia você e eu de amar, de ter equilíbrio, sentir paz e sossego, ele é retirado e ali o fluxo da vida vai acontecendo. E aos poucos a gente vai sentindo paz dentro de nós. Então, o exercício da mediunidade promove uma higienização no teu campo mental que se alivia quando você aliviar o sofrimento do outro, pois você sabe que há dano que se recebe. E para exercer bem as nossas atividades mediúnicas, você e eu precisamos do quê? O que está em negrito, o que está em negrito, que é no sábado de 15 em 15. Perfeito! Autoconhecimento, sábado de 15 em 15. No mês de janeiro é um só, vai ser dia 20 alguma coisa. 25, ó, pessoal do autoconhecimento aqui. E no mês de fevereiro também, tá? Eu só vou num outro slide, tá? Eu já estou terminando. Aqui. Então, tem vários livros que falam que alguns médiuns recebem, é como se fosse um dispositivo, um halo luminoso de proteção,
que muitos recebem esse halo que protege psiquicamente, tá? Por conta de várias posturas. Ah, é um trabalhador que vai, pisa na jaca, mas está sempre lá no trabalho, ela dá várias características para que tenha esse halo. A gente vai ganhar o motivo do amor para nos proteger. E o que é que nos imuniza contra recursos da nossa própria história, que fica aqui fazendo pressão, bafando na nossa nuca? Vamos ver quais são os 4 comportamentos que nós, dotados de sensibilidade, devíamos desenvolver. Vamos ler junto? Vamos ler junto? Pode ser? Então, porque é o último slide, tá, gente? Então, tá. Então, a imunidade natural dos campos psíquicos dos médiuns se conquista por 4 fatores. Persistência no autoconhecimento, domínio sobre si mesmo. Segundo, desapego da imagem personalista, filtragem mediúnica fluente, desenvolvimento de valores morais nobres, facilitação da sintonia elevada e vivência mental apurada, resistência e força mental. Povo querido, a gente tem que trabalhar bastante para conseguir, né? Mas se a gente tiver força de vontade, determinação interna, e quiser mesmo começar o nosso processo de transformação, não nos faltará auxílio. São muitos os irmãos que esperam que você comece o teu processo de transformação. Jesus, ele precisa de todos aqueles que se comprometeram, assim como eu, antes de vir para trabalhar na Seara. O Brasil é o celeiro do mundo, é a pátria do Evangelho. O Rio Grande do Sul tem um papel extremamente significativo nesse processo de transição. E você está aqui me ouvindo agora. Leiam as obras, entrem em contato com o conteúdo, estruturem dentro de vocês o entendimento sobre as obras. Tentem assistir o grupo de estudos da terça. Venham um dia no autoconhecimento. Deem os passos, os primeiros. Dando o primeiro passo, não vai faltar auxílio. E é um povo muito bonito, que vai te proteger, para que você consiga dando os passos. Tá? Gratidão a todos pela oportunidade que eu tenho de falar para vocês. E misericórdia porque vocês precisam me ouvir. Mas esse é o meu ponto sobre esse conteúdo. Tá? Gratidão a essa casa e a tudo que ela me alcança na minha caminhada. Boa noite a todos.